A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por suas orações, agradecer por sua audiência, agradecer a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, a você que tem enviado a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, a sua dúvida, a sua mensagem. Muito obrigado. E eu gostaria que sempre que você enviasse uma mensagem para nós, por favor, se identifique, diga seu nome, sua cidade, sua igreja. Nós teremos o maior prazer de responder a sua pergunta, de ler a sua mensagem e aproveitar para enviar uma saudação para você, para a sua família e para a sua igreja. Caso você tenha enviado há tempos, há dias, e não lemos ainda, não respondemos, por favor, queira nos reenviar mais uma vez. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre visões e sonhos proféticos da Bíblia, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário. Deus tem nos dado a oportunidade de juntos lermos o texto bíblico, explicarmos como se deu esse sonho, essa visão, falarmos também do seu cumprimento e estamos também extraindo lições práticas para as nossas vidas. Nós sabemos que esses sonhos e essas visões foram preservados porque Deus desejava falar não só com as pessoas que tiveram os sonhos ou que interpretaram sonhos, não só com aqueles que tiveram visões, mas Deus também desejava falar às gerações futuras. Sempre estamos extraindo lições práticas para as nossas vidas através desses sonhos e dessas visões proféticas. Nos programas anteriores nós estudamos alguns temas, né? Nós estudamos, por exemplo, uma teofania, não é? Um anjo que aparece a Josué e lhe dá estratégia para conquistar a cidade de Jericó. E estudamos também um sonho que foi dado a alguém do exército inimigo, a um midianita, e é interessante que foi um midianita que sonhou e outro midianita que interpretou o sonho para encorajar Gideão naquela batalha que ele tinha 300 homens para lutar contra um grande exército. Bem interessante, se você não assistiu, estão disponíveis lá no YouTube. Hoje vamos estudar sobre o seguinte tema: Saul consulta uma pitonisa. E hoje vamos falar sobre a consulta aos mortos. Por que é que Deus proibiu a consulta aos mortos? Será que é possível essa comunicação entre vivos e mortos? Será que foi Samuel que depois de morto apareceu a Saul? Será que realmente foi Samuel? É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Na introdução, nós dizemos assim: no capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, a Bíblia nos mostra que o rei Saul, amedrontado diante da ameaça dos filisteus, busca a orientação divina, mas Deus não lhe responde, nem por sonhos, nem por profetas, nem por Urim. Desesperado, ele procura uma pitonisa em Endor. Disfarçado, Saul pede que ela invoque o espírito de Samuel. A feiticeira, ao perceber que era Saul, se assusta, mas realiza o pedido. Um suposto Samuel aparece em visão e anuncia que Deus abandonou o rei Saul por causa da sua desobediência, especialmente por não ter destruído totalmente os amalequitas. O espírito maligno que se passou por Samuel disse que Saul e seus filhos morreriam no dia seguinte e que Israel seria derrotado pelos filisteus. A mensagem traz grande desespero a Saul, que cai por terra sem forças, tomado de medo. Este episódio ressalta o fim trágico da liderança de Saul, marcado pela rejeição divina, e destaca a gravidade de buscar orientação fora da vontade de Deus, como veremos a seguir. Então, na verdade, eu diria que esse programa hoje é um tanto diferente dos demais, porque estamos estudando sonhos e visões que foram dados aos servos de Deus ou foram dadas a outras pessoas e os servos de Deus interpretaram, né? Ou trouxeram a interpretação daquele sonho ou daquela visão. Mas hoje
eu diria que é um texto bem discutido no meio acadêmico, há opiniões divergentes, né? Porque há quem defenda que realmente foi Samuel que apareceu nessa ocasião que Saul consultou uma pitonisa. Porém, nós veremos à luz da Bíblia Sagrada, e como já deixamos bem claro na introdução dessa aula, que não foi Samuel que apareceu, até porque Deus proibiu a comunicação com os mortos, ou a tentativa da comunicação com os mortos, e vamos explicar então quem era este ser que apareceu naquela ocasião, se passando como se fosse o profeta Samuel. Vamos ler a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 28, nós vamos trazer aqui um resumo do versículo 1 e do versículo 5, que diz assim: E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos, a peleja para fazer guerra contra Israel, e aí está uma imagem, claro, meramente ilustrativa, como se fossem os filisteus preparados, armados, para guerrear contra Israel. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Observe, Saul estava fora do projeto de Deus. Você sabe disso. Saul havia desobedecido a Deus. Uma ocasião ele foi oferecer holocaustos, se apressou, não esperou o profeta Samuel, foi oferecer holocaustos, que era a função do sacerdote e não do rei. E também na ocasião que Deus mandou matar os amalequitas, destruir tudo de Amaleque, e ele poupou ali alguns bois, algumas ovelhas, poupou o rei dos amalequitas, e ele já estava fora do projeto de Deus, estava só se distanciando de Deus cada vez mais. E o que é que acontece? Nessa ocasião, amedrontado com aquele grande exército, Saul vai buscar a Deus, vai procurar de Deus uma resposta, porque era comum isso. Quando um rei ia à guerra, era comum consultar um profeta, saber se deveria ir à guerra ou não, só que Samuel havia morrido. E Saul estava desesperado. Veja o que diz o versículo de número 6. Diz assim: E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Em outras palavras, Deus não estava se comunicando mais com Saul. Deus o havia rejeitado por conta dos seus pecados, por conta da sua rebelião, por conta da sua desobediência. Então Deus não estava falando com Saul pelos meios convencionais, não é? Através de sonhos, através de visões, através dos profetas, através de Urim e Tumim, que eram as pedras que estavam no peitoral do sacerdote, que Deus falava com o seu povo. Deus não estava mais falando com Saul. E o que foi que Saul fez? Ele se desesperou e ele foi buscar ajuda através de uma pitonisa, através de uma feiticeira. Veja o que diz a palavra de Deus. No versículo de número 7 diz assim: Então disse Saul a seus criados. Aí essa imagem meramente ilustrativa, né? É como se o rei estivesse ali mandando o seu criado buscar uma feiticeira, uma pitonisa. Diz: buscai-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Bem, e eu já vou logo explicar algo aqui que eu considero importante. O mundo espiritual, ele é real. Existem anjos que estão a serviço de Deus, e existem anjos caídos, espíritos malignos que estão a serviço de Satanás, que enganam as pessoas. E esses espíritos imundos, esses espíritos demoníacos, embora não sejam oniscientes, mas eles são capazes de prever o futuro. Você lembra do que está lá em Atos capítulo 16? Que havia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação? E as pessoas geralmente perguntam isso: professor, é possível um espírito mau adivinhar o futuro? Eu diria que eles não são oniscientes. Eles não são capazes de saber o que vai acontecer. Agora são capazes de prever muita coisa. Por exemplo, um bom mecânico, ele é capaz de prever se o motor do carro vai bater ou não. Um bom médico é capaz de prever se o paciente vai viver ou morrer, se vai escapar ou não, quanto tempo tem de vida. Um bom economista é capaz de prever se aquele plano econômico vai dar certo ou errado. Então existem as previsões humanas e eu diria até as previsões também demoníacas, diabólicas.
Então, esse espírito de adivinhação, que prevê, que diz o futuro, na verdade, são interpretações dos seres demoníacos, diabólicos, que às vezes preveem o que vai acontecer, até porque eles têm informações privilegiadas. Vou dar um exemplo. Digamos que estejam alguns chefes, alguns reis, alguns governantes se reunindo para fazer uma guerra, para dar início a uma guerra, por exemplo. Mas ainda estão ali naquele lugar secreto, se reunindo, como vai ter início aquela guerra. E os espíritos demoníacos estão ali, presentes, participando, ouvindo, sabendo do trama. Então eles são capazes de dizer se vai haver guerra, quem é que vai guerrear, quem vai dar início à guerra. Então por esses fatos, os espíritos imundos são capazes, muitas vezes, de prever o futuro. Volta ao texto mais uma vez. Aí o que acontece? Saul desesperado, preocupado porque os filisteus estão pelejando, estão prontos para a guerra. Deus não estava falando com ele, ele diz: buscar-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira. Ou seja, no ato de desespero, vai buscar ajuda onde não deveria. Para quê? Para que vá ela e consulte por ela. E os seus criados disseram: olha, lá em Endor tem uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Ou seja, era uma mulher que tem envolvimento com o reino das trevas, com espíritos imundos, com espíritos demoníacos. E Saul se disfarçou. Por que se disfarçou? Porque ele havia mandado matar todos os feiticeiros. E ele se disfarçou para que ela não reconhecesse que era o rei Saul. Vestiu outras roupas, ou seja, tirou as vestes reais, vestiu uma roupa simples, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir quem eu te disser. Ele já foi para lá ciente, ele queria que quem aparecesse? Samuel, não é assim? Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço, a minha vida, para me fazeres morrer? A mulher, a princípio, disse assim: isso é uma armadilha, isso é uma cilada. Você quer que eu consulte esses espíritos adivinhando para você me dedurar e eu ser morta, né? Você sabe o que Saul fez. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Veja, onde ele estava, num lugar que não deveria estar, conversando com quem não deveria consultar, mas usando o nome de Deus, usando o nome do Senhor para fazer um juramento que iria preservar a vida da mulher. A mulher lhe disse assim: a quem te farei subir? E ele disse: faze-me subir a Samuel. E a primeira pergunta que eu faço é essa: quem foi que disse que uma feiticeira, que uma pitonisa tem autoridade para trazer o espírito de um servo de Deus que está lá, digamos assim, no seio de Abraão? Já que era o Antigo Testamento, eu não vou falar paraíso, vou dizer no seio de Abraão. Quem foi que disse que uma feiticeira tem autoridade para chamar quem ela quiser? Então, na verdade, não é que ela tem essa autoridade para trazer quem ela quer. Na verdade, são espíritos imundos que tomam formas humanas, às vezes até imitam a voz, e aparecem nessas sessões mediúnicas se passando por quem já morreu. E eu digo isso com muita convicção, que infelizmente tem muita gente iludida, enganada com essas supostas aparições. Quantas pessoas que passam por essa experiência? Morreu alguém em casa, morreu alguém da família, daqui a pouco a pessoa começa a ouvir vozes, ouvir pegadas de pessoas andando dentro de casa, a cadeira de balanço se balançando, uma lâmpada que acendeu, uma lâmpada que apagou, a televisão que foi ligada ou desligada, enfim. Começa a haver algumas coisas estranhas, né? Anormais dentro de casa. Aí essa pessoa geralmente vai buscar ajuda em pessoas que se dizem se comunicar com os mortos. Aí, o que é que está acontecendo? A pessoa explica: morreu alguém da sua família? Sim, morreu. Quem morreu? Sei lá, o pai, a mãe, o filho, enfim. Aí essa pessoa diz: você é médium, você tem que desenvolver a sua mediunidade.
Vem aqui tal dia, vem aqui tal hora. E a pessoa vai, marca o dia, marca a hora. E a pessoa já vai ali, digamos assim, com aquele coração quebrantado, com o desejo de falar com quem morreu. Aí, de repente, baixa um espírito mau, um demônio, que está a serviço de Satanás, que é o pai da mentira. Se passa pela pessoa que morreu, imita a voz, imita, sei lá, se tiver algum sotaque, vai falar igual a pessoa que morreu. Vai trazer segredos, detalhes, que a pessoa e quem morreu sabia. E o que é que acontece? A pessoa vai para casa pensando que falou com alguém da sua família que havia morrido, quando na verdade está falando com quem? Com espíritos imundos, com espíritos demoníacos. Então, ninguém tem essa autonomia, essa autoridade de trazer um espírito de alguém aqui à terra. Somente Deus, né? Há um texto bíblico que nos mostra isso, que Moisés e Elias, Moisés havia morrido, Elias havia sido trasladado. Esses dois apareceram a Jesus. Mas observe, não houve ali uma invocação e, na verdade, não houve ali uma incorporação, nem invocação, nem incorporação. Foi o próprio Deus que tem o domínio sobre aqueles que já morreram, porque a Bíblia deixa isso bem claro. Quando a pessoa morre, o espírito volta a Deus, volta ao controle de Deus. Então, no caso de Mateus 17, a experiência da transfiguração, quando apareceu Moisés e Elias, ali sim, foi o próprio Deus que mandou. Mas não houve invocação nem incorporação. Jesus não invocou o espírito de ninguém. O espírito de Moisés não incorporou em ninguém. Foram eles mesmos que apareceram ali para Jesus. Mas no caso da feiticeira, da pitonisa de Endor, não foi Samuel que apareceu, porque ela não tem essa autoridade para buscar o espírito de um crente. Seja sincero, nós estaríamos muito vulneráveis se, depois de mortos, nosso espírito estivesse sujeito à invocação de qualquer pessoa que se diz ter o poder de chamar ou de invocar o espírito dos mortos. No versículo 12 diz: vendo, pois, a mulher a Samuel. Professor, mas o texto não está dizendo que ela viu Samuel? Não, na verdade, ela viu um suposto Samuel, um espírito mau que se passou por Samuel. Na verdade, não foi Samuel quem apareceu nessa sessão mediúnica, mas aqueles servos que foram com Saul, que propagou, que divulgou essa informação, passou como se fosse o próprio Samuel. Gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Então ela identificou que era o rei Saul que estava ali naquela ocasião. Então, que era o rei Saul, ninguém tem dúvida. Agora, que era Samuel, eu digo com certeza que não foi Samuel, foi o espírito mau que se passou por Samuel. O versículo 13 diz: e o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Então ela não estava vendo Deus, ela estava vendo espíritos, ela estava vendo demônios, ela estava vendo seres demoníacos, que ela chama de deuses. E lhe disse: como é a sua figura? E ela disse: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Olha aí o segredo. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então, na verdade, Saul entendeu que era Samuel. Não era o próprio Samuel. Então, pelas características, pelos detalhes, pelas suas vestes, pelo fato de ser um ancião, então Saul entendeu que era Samuel. E vai conversar com ele, vai dialogar com ele. Mas, na verdade, não era Samuel que havia aparecido ali. Samuel disse a Saul, ou seja, o suposto Samuel, né? Por que me inquietaste fazendo-me subir? Perceba, é como se este suposto Samuel, que se passou por Samuel, dizendo assim: olha, por que foi que você me inquietou fazendo-me subir? Como se viesse contra a sua própria vontade. Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus tem se desviado de mim. E não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. E a pergunta que nós fazemos é essa: se Deus não estava falando com Saul pelos meios convencionais, se Deus não estava falando por sonhos, por visões, por profecia, urim, tumim,
Como é que Deus agora iria usar um meio ilícito? Como é que Deus agora iria usar um espírito de alguém que morreu para falar com Saul? E ainda que Deus quisesse, porque Deus é poderoso. Deus poderia dizer assim, olha, eu vou fazer com que o espírito de Samuel volte à terra e apareça lá Saul e fale com ele. Deus poderia, porque Deus é soberano. Mas não dessa forma, não através de uma feiticeira, não através de uma invocação, não através de uma pitonisa. Então que Deus é o Deus dos vivos e dos mortos, que Deus tem o poder, o controle sobre os espíritos de quem já morreu, eu não tenho dúvida disso. Agora, Deus não iria usar um meio ilícito, algo que Ele mesmo proibiu na sua palavra. Por exemplo, se você tiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo de número 18. Observe o que diz a partir do versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Os filhos de Israel estavam prestes a conquistar Canaã. Deus já estava dizendo, quando você chegar lá, não faça o que fazem aquelas nações. Aí Deus diz, Deus vai trazer detalhes a partir do versículo 10. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. É como se Deus dissesse, lá tem uma divindade, um Deus chamado Moloque, que os pais oferecem seus filhos. Os pais queimam seus próprios filhos para oferecê-los a Moloque. Não faça isso. O que mais? Deus diz ainda, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Com muito respeito às pessoas de outras religiões, mas eu vou ler a Bíblia Sagrada. Não pense que eu estou faltando com respeito à sua religião ou à sua religiosidade. Eu estou lendo a Bíblia Sagrada. Deus está dizendo aqui que qualquer pessoa que vai consultar adivinhador, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador de encantamentos, quem consulta espírito adivinhante, mágico e quem consulta os mortos, isso é uma abominação, é algo que Deus detesta, Deus abomina. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Então, é uma prática abominável que Deus proíbe. Como é que Deus iria agora falar com Saul de um modo, de uma maneira que ele mesmo proibiu? Então, por que é que Deus proibiu? Deus proibiu porque Deus sabia que essas pessoas que supostamente estavam invocando os espíritos dos mortos estavam sendo enganadas. Tanto aqueles que estão recebendo a entidade, que pensam que recebeu o espírito de quem morreu, como aqueles que vão consultar, que vão conversar com essas pessoas. Talvez você até tenha tido já uma experiência como essa, ou tenha alguém na sua família, que foi num determinado lugar, que houve uma invocação, que o espírito mal desceu, baixou e falou com você ou com o seu parente como se fosse alguém que já tivesse morrido. Mas sabe o que é isso? Isso é uma fraude, isso é um engano, isso é uma abominação diante de Deus. E o que é que nós devemos fazer? Primeiro, quer saber a vontade de Deus? Primeiro, leia a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não é só um livro religioso, é o maior documento ao alcance da humanidade. A Bíblia nos diz de onde viemos, fala do propósito da nossa existência e diz para onde vamos. A Bíblia nos fala sobre o passado, o presente e o futuro. A Bíblia traz a resposta dos questionamentos humanos. Quer conhecer o plano de Deus para a humanidade? Leia as Sagradas Escrituras. Ali está a vontade de Deus para nós, os planos, os projetos, as promessas, os mandamentos, tudo está na Bíblia Sagrada. Agora, existem questões que são pessoais, que são individuais, que não estão necessariamente na Bíblia, mas que Deus fala conosco. Deus tem os meios lícitos de falar com os seus filhos.
E aí ele fala através de sonhos proféticos. Ele fala através de visões proféticas. Essa é a temática nossa que estamos trabalhando. Ele fala através de profecia. Muitas vezes ele fala através de um canto. Às vezes Deus fala através de circunstâncias. Então, se você está precisando de uma direção, de uma orientação específica para a sua vida, ore a Deus, converse com Deus, apresente para Ele suas dúvidas, seus dilemas, suas preocupações, suas dificuldades, suas ansiedades. Apresente a Deus quais são os dilemas, quais são as dúvidas que você precisa de orientação e peça para que Deus lhe direcione, que Deus usará meios lícitos para falar com você. Deus jamais usará meios ilícitos para falar com o seu povo. Então, disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito o teu inimigo? Por que é que você está me consultando, perguntando a mim, sabendo que Deus já tem desamparado você, e se tem feito o inimigo? Perceba que esse suposto Samuel sabia da vida espiritual de Saul. Percebeu isso? Ele sabia que Deus o havia rejeitado, ele sabia que Deus estava em silêncio com ele, sabia. Porque os espíritos maus são capazes de prever muita coisa. Versículo 17 diz: porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. Na verdade, não foi pela boca daquele espírito mau, né? Foi pelo profeta Samuel. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. Observe, perceba que o reino das trevas, que o espírito imundo, embora esteja a serviço do pai da mentira, mas às vezes ele fala a verdade. Como aquela jovem de Atos 16, que disse acerca de Paulo e Silas: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Não era uma verdade essa declaração? Era. Estava sendo proferida pela boca de uma jovem que tinha um espírito mau, um espírito de adivinhação. E é como eu disse, muitas vezes os espíritos imundos, embora estejam a serviço do pai da mentira, mas às vezes falam a verdade. Então perceba que essas declarações, essas informações trazidas pelo suposto Samuel, na verdade falavam a verdade. Na verdade, eram declarações corretas. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Isso ocorreu literalmente. Deus entregou o povo de Israel na mão dos filisteus. Agora observe a informação que o suposto Samuel vai dar. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Como assim? Porque Saul se suicidou. Saul lançou-se contra a sua própria espada. Aí eu pergunto, como é que Saul vai estar com Samuel? A gente sabe disso, que os justos e ímpios, salvos e não salvos, vão para destinos diferentes. Perceba aí esse engano aí. E o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Então, que essa profecia, embora proferida por um espírito mau, se cumpriu, no sentido dos filisteus guerrearem e conquistarem Israel, isso ocorreu. Agora, Saul ir para onde estava Samuel, com certeza não. Porque Samuel, um profeta autêntico de Deus, um homem de Deus, estava no seio de Abraão. Mas Saul suicidou-se, lançou-se sobre sua própria espada. Não poderia estar no mesmo lugar. Para concluir, o último texto que nós vamos estudar hoje, o versículo de número 20 diz assim: imediatamente Saul caiu, estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras, eu vou acrescentar aqui, do suposto Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. E quais são as lições que nós podemos aprender desse texto? Eu gostaria de enumerar aqui ao menos 4 lições. Primeira lição que eu quero destacar, que é o fato de sermos escolhidos por Deus, não nos garante que nós seremos bem-sucedidos. Saul foi escolhido por Deus, ninguém tem dúvida disso. Mas houve uma série de erros, de fracassos, de fraqueza, de pecado, de desobediência. Ofereceu sacrifícios quando não deveria sacrificar, deveria esperar por Samuel. Não destruiu os amalequitas. Estava numa fúria
contra Davi, perseguindo a Davi, que havia sido ungido para substituí-lo. E como se não bastasse, matou os sacerdotes do Senhor. Então veja uma sequência trágica de Saul por conta da sua rebeldia, da sua rebelião, da sua desobediência. Então o fato de ser chamado por Deus, o fato de ser escolhido por Deus, não é a garantia de sucesso. Além de ser chamado, é preciso cumprir, obedecer a ordem, os mandamentos divinos. Então, os últimos dias do reinado, da história, da vida de Saul, foram dias trágicos, marcados por muita rebelião, por muita desobediência, por muita rebeldia. Em segundo lugar, a segunda lição que nós podemos aprender desse texto é que nós jamais devemos consultar pessoas que consultam os mortos, para não sermos enganados por espíritos demoníacos que estão a serviço de Satanás, que estão a serviço do pai da mentira. Nós lemos esse texto, Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo 9 a 13. Como já dissemos, se você precisa de uma orientação divina, recorra primeiro à Bíblia, a palavra de Deus, que tem as orientações, os mandamentos, as leis, os princípios e as promessas para todos os seres humanos. E se você precisa de algo específico para a sua vida, busque a Deus em oração, peça a Deus que lhe guie, lhe direcione, mas jamais recorra a pessoas, a lugares que se dizem ter esse poder de falar com pessoas que já morreram. A terceira lição que nós aprendemos, como já dissemos, é que os espíritos maus, eles podem até prever o futuro, eles podem até adivinhar algumas coisas, eles podem até dizer o que vai acontecer, mas não significa que suas palavras sejam autênticas, que suas palavras sejam verdadeiras, que nós devemos seguir as suas diretrizes, as suas orientações. Eles trazem uma informação muitas vezes privilegiada, mas com o objetivo de enganar as pessoas. Quantas pessoas que estão enganadas, iludidas, por conta de palavras, de promessas ditas por espíritos imundos e demoníacos. E para concluir, o fim de quem se afasta de Deus é trágico. É impossível alguém ser próspero distante de Deus. Eu vou repetir essa frase. É impossível alguém ser próspero, ser bem-sucedido distante de Deus. Os últimos dias da vida de Saul, do reinado de Saul, foram trágicos por conta da sua rebelião, por conta da sua rebeldia, por conta da sua desobediência, pelo fato de ele se afastar de Deus. Se queremos ser prósperos, se queremos ser bem-sucedidos, se queremos terminar bem, se queremos viver uma vida de sucesso, de progresso, de prosperidade, precisamos obedecer a Deus, precisamos nos refugiar em Deus, precisamos nos aproximar de Deus.